enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Intenções da Santa Missa. Pelas almas de Maria Aparecida de Souza, Sebastião Zacarias Souza, Terezinha Botelho, Marlene Marques Alvarenga, pelas almas da família Alvarenga, Antônio Cambraia Neves, João Batista de Oliveira, Luzia Soares de Oliveira, Castorino Soares, Leonita Souza Alvarenga, Ana Cândida de Jesus, João Botelho, José Bernabé, Solange Bernabé, Nelson Messias Alvarenga, Juvenal Mendes Filho, José de Melo, Petrina de Paula, José Rodrigues Neto, Luzia Rodrigues, Maurildo José Rodrigues, pela saúde de Paulo Henrique Souza, Alessandra Souza, Beatriz Souza, Nonaldo Souza, Juliana Almeida, Maria Aparecida Moreno, Antônia de Fátima Botelho, Osmar Botelho, João Pacífico Barbosa de Souza, Beatriz de Souza, João Donizete de Souza, em ação de graça para o Henrique e aniversariante de Júlia Abreu. Quinto domingo da Quaresma. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos ensina uma profunda lição sobre o julgamento e misericórdia. Jesus nos ensina que com a mesma medida que medimos os outros, nós também seremos medidos. Não podemos condenar para não sermos condenados. Na conclusão deste percurso quaresmal, experimentamos o verdadeiro arrependimento e conversão, se entendermos a lógica da misericórdia, que passa pelo não julgar do próximo. Nessa celebração, deixemos de desafiar a vivência da misericórdia, reconhecemos nossas falhas, apoiamos os outros e experimentamos a infinita compaixão de Deus. Celebremos com fé a misericórdia do Senhor cantando. Anseias eu vencer a salvação, em desejo de banir a escuridão, depois de carimbar teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que caminha os nossos corações, para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Confiante no amor de Deus, na sua misericórdia, com a mão no peito, vamos cantar a misericórdia do Pai. Os pecados temos passados por divisões em tua igreja, ó Senhor. Senhor, piedade. Senhor, piedade.
pecado, nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Vamos colocar no altar do Senhor as nossas intenções, essas que não sei se são, essas que estão aqui, esse caderno de intenções, as que nós trazemos no nosso coração, que as pessoas que por nós, nos obrigado a rezar, por nossos afiliados, por rezar pelas visitas desses dias, a família visitando, família, somos amigos há muitos anos, e que o nosso coração se abre para vivermos intensamente a Semana Santa. Amanhã mesmo começa o Centenário das Dores, muito forte, de evangelização da nossa vida, nossas famílias. Agradecer pela chuva, das pessoas que nos pedem oração, Deus dê a graça da cura, da libertação, para a saúde da Beth, e lhe rezemos pelos falecidos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nós, por Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nosso olhar se dirige a Jesus, o nosso olhar se mantém no Senhor, o nosso olhar se dirige a Jesus, o nosso olhar se mantém no Senhor. Primeira leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre as águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão. Foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas, e que já estão surgindo. Acaso não a reconheces? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões, os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber a meu povo e a meus escolhidos. Este povo eu os criarei para mim e ele cantará meus louvores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria.
Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes do deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus filhos. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Segunda leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, na verdade considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo. Considero tudo como um lixo, para ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. Não com minha justiça provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo. A justiça que vem de Deus, na base da fé. Esta consiste em conhecer o Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha recebido tudo isso, ou que já seja perfeito, mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio, que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei dos fariseus trouxeram a mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disse a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério? Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus, para ter motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como se insistisse em interrogar, como se persistisse em interrogar, Jesus ergueu os olhos e disse:
Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um por um, a começar dos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher, que diz que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Evangelho, perdoe os pecados. Glória a vós, ó Cristo. Amado de Deus, esse primeiro Evangelho foi tirado e colocado várias vezes na Sagrada Escritura. Quando se pega os escritos mais antigos, ele está lá. Quando pega os escritos mais, alguns da Idade Média, não está lá. Porque até 1800 alguma coisa, não existia imprensa. Então, a Sagrada Escritura era feita pelos monges, os copistas. A missão desses monges era copiar a Sagrada Escritura. A pessoa encomendava: eu quero uma Bíblia. E eles escreviam tudo à mão. Tudo à mão. Era assim. Então, foi copiando. E tem uns escritos, né, muito antigo, que é bem próximo dos apóstolos ali, e percebe que está completo. Alguns escritos costumam faltar. Por causa disso aqui. Na época de Jesus, entre o povo judeu, Jesus nasceu como judeu, tinham 3 pecados que a pessoa não tinha pegado. Eles matavam mesmo. O pecado do adultério, da apostasia, negação da fé, se mudar para outra igreja, aí depois mudou ele, foi matar. E da idolatria, e começava a adorar os deuses. É assim. E no caso do adultério, aí a questão de como é que está na palavra de Deus, como é que vai condenar a morte a pessoa, costumava não escrever. Mas enfim, quando São Jerônimo, em Patins alguma coisa, da era cristã, foi convidado pelo Papa, o Papa, mas ao mesmo tempo também na história do caso nem é minha frase, pediu que ele fizesse uma tradução assim, como oficial da igreja. A língua utilizada foi o latim romano, que é a língua mais comum na época. E São Jerônimo teve o cuidado de pegar os escritos tanto do hebraico quanto dos escritos gregos. Porque o Antigo Testamento foi escrito quase todo em hebraico e o Novo Testamento todo em grego. E São Jerônimo, ao juntar os pergaminhos, que eram feitos, os pergaminhos eram rolos feitos de pele de ovelha, e ali era gravado com as letrinhas de ferro, de cobre, que batia lá e marcava lá o couro, a sola. E o papiro, que é feito dentro de papiro, né, a planta lá, depois lá, e escrito a tinta. Eu fui juntando isso e traduziu toda a Sagrada Escritura. Como nós temos até hoje, né, a tradução católica, com 73 livros. Então, essa parte aqui é colocada. E mesmo a questão do adultério, do divórcio, até pouco tempo mesmo, não tinha a lei do divórcio. Depois veio por tantas pessoas separadas, para dar um destino legal, veio desquite.
Depois vem, né, o divórcio. E a separação é sempre um problema. Há casos que, de fato, não tem como a pessoa viver junto ao outro. Por exemplo, a pessoa que é um dependente químico, ou do álcool, das drogas, um doente mental, uma pessoa que é super temperamental, tanto o homem quanto a mulher, tem como viver. E tem pessoas que não têm vocação para viver com a outra, não tem vocação. Tem pessoas que não têm vocação para matrimônio. A pessoa acha que se não é padre e não é freire, tem que casar. Não. Solteiro também é vocação. Tem que casar não. Então, e o que é interessante isso, porque às vezes, até bem pouco tempo, a sociedade cobrava isso. Até hoje, né, o mundo da cobra ainda. Vai falando, vai casar não? Ou, tô namorando? Tem que namorar, ué, como é que fica? Cobra que tem que namorar, cobra que tem que casar. Quando casa, cobra que tem que amar filho. Pô, ele tem 3, 4 anos, mas eu tenho uma filho, não. Aí quando uma é só um só. Não vai ser tio, não vai ser irmão, né? Olha, quem casa e pensa em ter um filho só, melhor não ter nenhum. E quem casa e pensa em não ter filho, melhor não casar. E quando aí vem o segundo. Quando é o segundo, aí a pessoa pega, que tal o terceiro? Aí vem o terceiro, mas isso tudo? É sempre assim. Sempre a pessoa quer dar a opinião que o outro tem que fazer. Né? Aí nós, o padre, não acha que o padre tem que casar. Tem que casar. Por que o padre não casa? Vê essa pergunta. Ô padre, por que o senhor não casa? Como é que vive assim? Não existe isso, não, tem que casar. Olha, eu não quero casar, ué. Eu sou obrigado. Então é interessante isso. E geralmente, pessoas de outra igreja ainda, que falam que o padre tem que casar. Já uma pessoa disse, olha, essa regra é para católico. Você que não é católico, você não é obrigado, não. Nem ser padre e nem casar. Você não é católico, o católico entende isso. Para as pessoas respondem isso, para outras pessoas, aí fica lá. Então, eu vejo isso. Por que eu estou dizendo essa situação toda? Vem questão do adultério. Porque é algo muito difícil, porque o adultério é um pecado em que a pessoa, ela mata o cônjuge. Se matar é só enfiar a faca, dar um tiro, né? Enfim, é isso. Matar, você cortar a pessoa da vida, não é a forma de matar. Você pode matar a pessoa não conversando mais com a pessoa. Para ele morreu, não conversa mais. É uma forma de matar. Então, a pessoa comete adultério, ela mata o cônjuge em vista de um prazer próprio, de um bem próprio. Aí, como que eu vou dizer que eu amo alguém que não é aquela pessoa que eu escolhi, ou seja, eu amo outro alguém, né, como, né, a terceira pessoa, que não é minha esposa, não é meu marido, e aí eu vou ser feliz porque eu amo essa pessoa. Aí eu vou trair a esposa, o marido, os filhos, os familiares, a confiança, todo mundo. É um mundo sério. Só que é mais comum do que na vida real. Não, assistindo a igreja. Já virou uma cultura das infidelidades. E há uns casais, tipo assim, mais atrasados, mais fechados ali, que eles têm questão sexual, que vem da pornografia. Padre, é para apimentar a relação. A gente assiste um vídeo para motivar. Eu falo uma coisa com você, esposa. Se o seu marido precisa de um vídeo para motivar, joga o marido com o vídeo fora. Se você é suficiente para ele, dá com valor. Não serve. Do contrário, também é outra coisa. Se a esposa precisa de um vídeo para motivar, uma depravação que entra. E aí, o vício da pornografia, como que ele vem entrado? Terrível isso. Então, o adultério, ele é um pecado
assim, muito monstruoso e que virou muito comum. E quem é adultério? É pessoa ruim? Nem sempre. São pessoas fracas. Fracas porque não conhecem a fé, fracas porque têm uma tendência, uma maldição na família, que perpassa gerações. Que aí tem o caso assim, só que quando a pessoa comete adultério, pode perceber, às vezes o pai, o avô, o bisavô, um tempo atrás era mais velado as coisas, hoje é mais aberto, assim, tudo sabe, nada esconde. Virou comum. Se um tempo atrás quem cometia adultério era tido como, olha, um tempo atrás, de Jesus, a pessoa era morta. Depois era deserdada. A pessoa que cometia adultério perdia herança. E hoje, né, nem tanto mais. Hoje, parece que o errado é não cometer adultério. Invertou. Ah, mas você casou tem 20 anos. Você sempre fiel ao seu marido, sua esposa? Sim. Que absurdo. Nunca deu uma vezinha, nunca pulou a cerca de um tiquinho. Nem uma olhadazinha nunca deu, nem pensamento. É nesse sentido isso aí. É igual uma mocinha aí com seus 13, 14 anos, um rapaz de 14 anos, ele tem vergonha de ser virgem. É comum assim. Então mostra que a degradação da humanidade está num nível muito baixo. Muito baixo. O que é adultério? Adultério não é só aquele homem que ficou com outra mulher, que não é sua esposa, né? Ou aquele que ficou com um homem que não é seu marido. A palavra adultério vem de adulterar. Mudar aquilo que é original. Tudo que você pode adulterar um documento, a fraude não adultera. Adulterou o documento, falsificou a assinatura, mudou o original. A pessoa nasceu homem, depois adulterou e virou outra coisa. Nasceu mulher, adulterou e virou outra coisa. Uma forma de adultério. Adulterou a natureza. Não nasceu assim. Para ver que é comum muitas formas de adulterar em nossa sociedade. Como lidar com a situação? É uma pergunta que, não tem resposta pronta, prática para ninguém. Eu mexo com essa situação na vida de muitos, com muita frequência. Vocês não procuram para poder resolver? Só que cada caso é um caso. Cada história é diferente. Há, de fato, matrimônios que nunca existiu. A pessoa fez só um teatro na frente do altar. Não tinha consciência do que estava fazendo. Não foi por livre espontânea liberdade. Não foram verdadeiros. Ambos ou um deles não foram. Então, não houve sacramento. Houve um teatro. E a igreja avalia isso. Interessante que em Mateus capítulo 19 fala do matrimônio falso, união ilegítima. Ou seja, a própria evangelho já prescreve isso. Casou porque foi forçado, casou porque foi para fugir da casa dos pais, casou por status, casou por causa do dinheiro, casou porque tem 10 anos de namoro, então tem que casar, fazer o quê? Casou porque foi o que apareceu, coitado. Né? Então, constitui matrimônio. Deus não uniu. Então a igreja pode avaliar isso aí, se houve sacramento ou não. Né? Nulidade, não se anula o sacramento, mas verifica se houve ou se não houve. Né? Na verdade, gente, os 60% ou 70% dos que se unem de adotar a sacramento. É isso mesmo. Se bem está, bem fica, está na graça. Mas se separar e for analisar os princípios, não. Mas fala isso com propriedade. Porque as pessoas
no matrimônio é tão difícil a situação, porque na época, quando Jesus disse, né, daqueles que casam sobre o matrimônio, que o homem deixa pai, deixa mãe, e o homem se torna uma só carne, a não ser que seja união legítima, ou seja, quem pode casar? Quem é capaz de deixar pai e mãe. Quem pode casar? Quem é capaz de deixar pai e mãe. Ou seja, quem foi treinado para ser livre, ser responsável por si. Tem muitos que casa, mas nunca deixa a mamãe. Todo dia tem que conversar com a mamãe. Todo dia conversa com o papai. Todo dia. Então não deixou. A mãe interfere na relação todo dia. E conversa todo dia. Eu vejo que tinha que criar até um ritual. Quando lá na igreja encontra lá o casal, né, os pais levam a filha e os pais levam o filho. Eu acho que o ideal seria isso, porque o pai leva a filha, a mãe leva o filho. E depois os dois lá, né, os dois, sogro e a sogra lá, o que sobrou, aí entre mão dada, nem sem graça, não sabe se é bom, para lá, não tem nada com o outro. Uma burrice, assim, eu não falo nada, porque ele escolheu lá, faz o que quiser, mas né, não tem orientação específica para isso, porque isso aí é um teatrinho, nem precisa disso. Não é pecado, mas virou comum. É igual vestir de noivo. Não tem lugar nenhum escrito que tem que estar de branco. É uma fantasia. Quer fazer, faz, não é pecado. Não tem dinheiro para gastar, pode gastar. Não tem conta com isso, mas que tem orientação não tem, é fantasia. Tanto você vê, você já viu uma noiva andando na rua? Já viu mulher na rua, andando na rua de noivo? Já viu? Se vê para correr que é louca. É fantasia. O homem internado, já viu? O homem internado na rua? Ou é advogado ou é pastor. Né? Ou vai alguém com uma solenidade que exige o traje assim. Mesmo assim, não põe paletó. Se o cara não decidir, não põe. Não é assim? Então, usa-se máscaras, né? E das mulheres que põem máscara mesmo, que elas embonecam tanto que fica assim, será que ela mesmo? Fica bonito, mas não é a verdadeira, né? Os homens ficam doidos. Os maridos, tem uma vez, chamei atenção do povo meu lá, chamei atenção, porque o marido dela não me prestou atenção lá no casamento, porque teve também assim, sabe, casei com os mesmos, que coisa ali, e olhar ali, dizer tudo, ele ficou babando ali, mas de tarde, de noite lá, desmanchou aqui tudo, né? Aí, então, usa aquela fantasia tudo ali. É tudo uma encenação, é bonito, mas onde está a originalidade do negócio? Isso não é principal. Não é. O matrimônio, como que pode ser verdadeiro, valer, sem que vai te avisando tudo? É daquele vestido lá, como a carrinha, aquele calda grande ali, aquele vestido bonito, que é a marcha nupcial, e eu estou de trompete, que toca trompete lá na corredeira, toca no meio, toca no ouvido do padre, acaba tudo bem alto, e bacana, e dentro lá, aquela sinfonia entrando, tudo liga, bacana, aí. Ou seja, é só o dia, porque o resto de uma vida, né, não já sabe como é que é. Aí, e ali, as madrinhas, aí tudo vestido de azul, que azul clarinho, bonito, todo marinho, tudo bonito. As daminhas tudo igualzinho, e é o pacote. Né? Tem as vezes o pacote lá na floricultura, vem o pacote, tudo. O vestido, o outro internado, os noivos tudo direitinho, a florzinha azul também tudo aqui, ela com a gravata, o vestido azul, gravata azul, tudo. E quem paga cada vestido é a madrinha. A pessoa que for meio assim, muita amizade, que for chamado para fazer aí, todo mês, 2, 3 casamentos, para quebrar. Para viver, para trabalhar, para ser madrinha. Para trabalhar, para ser madrinha.
que lugar é caro. Chama para ser da minha menina, quem paga o vestido lá é a mãe, então coitado. E paga caro que é vestido, para poder fazer firula com o casamento da amiga, da colega de serviço. Ué, se a noiva quer firula, quer que pague tudo. Ué. Faz o outro pagar para fazer uma festa para ela ali, que é um dia só, é 40 minutos só de show, de luzes ali, tira um montão de foto, faz um vídeo que ninguém assiste, né? E põe um álbum caro e guarda lá. E se é pobre, que nem nós mesmos, ele vai pagar a prestação durante 4, 5 anos seguidos aquele negócio. A gente já separou, já divorciou, está pagando a prestação do casamento aí. E isso, gente, não foi a igreja que inventou isso. Tem nada disso. Na paróquia, o senhor Aparecida Guarani, enquanto eu for pároco dessa paróquia, quanto que é o matrimônio dessa paróquia? Quanto você acha que é o matrimônio dessa paróquia? Guarani, quanto fica o casamento da igreja? Dá um chute aí, dá para não buscar o outro. 7,50? Hã? 7,50? Nem um centavo. Deu centavo. De ninguém. Nem um centavo. Tem a tarde, às vezes, um caso aqui, até o bispo que põe um papel lá, não passa pela. Quer fazer uma doação? Põe no cofrinho da igreja lá, que estou precisando de muito. Aí a igreja não terminou ainda não. E tem outros ainda, tem a obra lá que eu fazer lá. Estou precisando de dinheiro, mas eu não concordo que tenha que pagar. Seja dizimista comprometido? Esse é o ideal, ser dizimista comprometido. Vai a sua doação. A palavra não sobrevive. Até, pode ser que de hoje em diante pode ser que tudo errado. Mas até hoje, eu nunca precisei de nenhum centavo de taxa de casamento, nem de batizado, nem de intenção de missa, embora eu dinheiro do padre, de intenção de missa, eu nunca fiquei para mim, eu sempre estou para o seminário. Nunca. Eu tenho ajuda de curso, que aliás, eu não recebo curso, porque eu não vou pagar. Né? Um texto que eu tenho direito, não recebo. Gente, Deus dá graça, é graça de Deus. Olha, eu já celebrei vários matrimônios aqui em Amanil. Vou citar um deles, por exemplo. Acabou a missa, os noivos participaram da missa de domingo. Acabou a missa, eu celebrei o matrimônio. A roupa que dá para ir à missa dá para casar. Eu estava com um vestido de festa muito bonito, né? Azul clarinho, tal. E aí, acabou a missa, eles casou. O enfeite que tinha, qual o maior enfeite que pode ter no matrimônio? Os corações cheios de amor, a preparação bem feita, os 10 encontros com o retiro que faz, é os enfeites que tinha para poder celebrar a missa. Era só isso. Quem tocou para a missa, tocou para o casamento. Tudo graças a Deus, porque eles eram pobres, trabalhadores, operários. Não teve uma pessoa que não chorou. Porque tinha coração, tinha alma, tinha espiritualidade, tinha vida ali. Eles queriam a bênção de Deus. E o que é matrimônio? Assim, simplesinho, para entender. O que é matrimônio? Matrimônio é uma aliança de amor que os noivos fazem com Deus na igreja. Matrimônio é isso. Uma aliança de amor que os noivos fazem com Deus na igreja. É só isso. Isso é tudo, porque é o básico, é o essencial. É ser um jeito de Deus. O resto é figura, jogar dinheiro fora. Para aparecer, para esnobar. Não tem necessidade. Vai fazer fácil. E aí, a entrada. Gente, para cada casa do padrinho tem que dar uma paradinha.
Então, tira cá, também. Isso é mercado só para quem tira foto, filme ou tem a agricultura. Algo simples. Né? Eu tenho assim na vida uma graça, que é o juntar. Eu já acabei de juntar nessa vida. Agora, a média é em torno de 4, 5 casamentos por ano. Esse semestre agora estamos com 14 para casar. Aqui 11 juntar. Acho bacana isso. Não estou falando que é bacana juntar, não. Isso quer dizer nada. É esses que depois de um tempo que está junto, descobrem de fato a beleza do matrimônio. Então a escolha deles é verdadeira e sincera. Porque ele já experimentou a vida já conjugal, quer sair fora da situação de pecado, de fato quer buscar a Deus de fato. Então eles fazem a opção para as coisas mais simples. Se é sonho da moça vestir de véu guirnalda, que vista, não é pecado não, só que fantasia. Né? E acho muito lindo isso, a pessoa buscar por graça de Deus mesmo, porque já está junto há muito tempo. Ninguém cobra isso, pelo contrário, não vou casar não, porque está tudo errado. Mora muito tempo assim, dando certo se a gente buscar a igreja da vida errado. Tem esse preconceito, dá errado. Só que matrimônio, gente, é um dom, é semente. E semente precisa ser o quê? Se você quiser produzir, tem que ser cultivado, plantar e cultivar. Não é? Direção espiritual. Todos nós precisamos confessar para mim uma vez por ano, conversar com o padre de vez em quando. Faz falta, faz parte. Ajuste do matrimônio. Conversar com o padre. Para a questão espiritual, como é que faz? Tanto os homens quanto as mulheres, o casal precisa, é necessário. Esse acompanhamento. Eu acompanho muita gente, manhã, de tarde, de noite, presencial, virtual, muito chamada, atento também. Essa manutenção é necessária. Gente, tudo, o que na vida não tem manutenção? O carro você compra, equipamento lá, eletrônico, tudo tem manutenção. O telefone, o celular tem manutenção. Você tem manutenção, não tem? De vez em quando tem que fazer os exames, fazer todo mundo do check-up, não é isso? Todo mundo precisa, espiritualmente nem precisa, gente. É necessário confessar. Confissão para quê? Avaliação da vida. Bem, tá, tem continua. Tem algo melhorar? Por que não? Aí a pessoa casa na igreja e não volta nunca mais. Tem que dar certo? Vai dar errado. Porque não alimenta a fé com a Eucaristia, não procura confessar, não conversa com o padre. O padre está aí para isso, está por conta. Por isso que depois vem, quando o tempo vai entrar a hora, como São Paulo, quem está em pé, cuidado para não cair. Se tem manutenção, não vai dar errado. Você acha que o do terra chega de uma hora para outra assim, pum? Não. O pecado vem devagarinho, aos poucos. Não é piscar de olhar. Aos poucos. Se tem manutenção, vai cortar. Então, o Evangelho de hoje, gente, ele é muito bacana. Ele é real em nossa vida. Se você é católico, precisa de buscar. E essa manutenção é desde o namoro. Eu acompanho muitos casais de namorados de direção espiritual, mas são muitos. Olha, tem muitos que eu abençoei ele antes do compromisso, noivado, casamento, batizei 4 meninos, vários casais. De vez em quando está conversando. Eles juntados, quando procura, é algo verdadeiro, bonito. Porque está não só consertando a vida, mas
sabe que eles querem de fato a unção de Deus. Então, fica essa dica para você. Não sei que situação você está, mas você que é solteiro, tem que ver se tem vocação à vida conjugal de fato. Ser pai e ser mãe é uma coisa, ser esposa é outra coisa. Só que para ser pai e ser mãe é bom ser esposa e esposa. Primeiro. O primeiro é o esposo, a esposa. Depois são os filhos. Os filhos têm que acostumar com o segundo lugar. Sabia disso? Os filhos têm que acostumar com o segundo lugar. Começa o casal, primeiro casal é a dinâmica da vida. Os filhos, um dia partem. E tem muitas mamãezonas, depois que tem uma filha, esquece de marido. É capaz de trair o marido com o próprio filho. Que absurdo! Pensa bobagem, né? Porque nunca tem tempo. Quando a criança está recém-nascida, é claro, os dois têm que ter ali, mas a partir da criança vai para a independência, essas crianças que dormem com a mamãe, isso não existe, gente, isso é errado. Criança tem que ter o berço dela. Principalmente recém-nascido. Você pode, conheci pessoa que a mãe matou a filha com mamar. Foi dar mamar, dormiu, matou a criança. É meio que matou. Então, vira o braço em cima. Você tem controle do que você está dormindo? Não tem. Então não é seguro isso. Logo, como um Moisésinho, uma caixinha de papelão, folha, põe na cama, põe o bercinho do lado, afastando. A criança ali, quando tem os 6 meses, é essencial que dá mamar. Com um ano tem que cortar. A pastoral da criança ensina isso. Cientificamente é assim. A criança com 2 anos, dando mamar ainda, que absurdo. Igual uma cena que eu assisti, eu acho que a pessoa não deve quebrar, não para com isso. A minha tinha uns 3 anos, no banco da frente assim, ela mamava num e brincava com o outro. Eu falei, não aguento ver isso, não posso ver isso não é? Pegando, dona, fechar a cara, mostrei no olho, assim. Aí para mim, falou, não dá, primeiro que também não pode fazer isso. É ruim para a saúde dele e para a sua também. Não, mãe. Gente, eu acho lindo mamãe amamentar, é algo divino isso, maravilhoso. Não é pecado amamentar em público, não. Mas não tem que, cara. Também não, mãe. Não é verdade? É demais. Então são coisas assim, sabe, na vida. Né? Então minha fala hoje tem um pouco bagunçado, vocês aproveitam alguma coisa aí, aproveitar, vocês aproveitam, né? Aproveitar. Joga fora mesmo. Qual o Santíssimo Sacramento? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos, ao acolher aquela mulher, Jesus demonstrou como somos acolhidos quando nos colocamos diante dele. Mesmo fragilizados por nossos pecados, marcados por essa certeza, apresentemos a Jesus nossa súplica. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Sustentai, Senhor, o Papa, os bispos, os padres, os diáconos, os religiosos e as religiosas. Fortalecei-os para que sejam sinais da vossa acolhida, perdão e misericórdia. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Animai, Senhor, nossas comunidades paroquiais que estão celebrando o centenário de Nossa Senhora das Dores, para que possam, movidas pelo amor e misericórdia, cuidar
da dor dos nossos irmãos e irmãs. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Assisti, Senhor, a nação brasileira, concedei aos seus governantes sabedoria para criarem, acompanharem e executarem leis que garantam o cuidado para com a casa comum. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Acompanhai, Senhor, com a vossa graça, os nossos jovens, adolescentes e crianças, para que cresçam e amadureçam com sabedoria, encontrem em nossas comunidades o apoio para seguirem o caminho do bem. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Por essa comunidade Nossa Senhora de Fátima, que seja um lugar de descanso no Senhor, seja mais acolhedora, mais evangelizadora, para que Nossa Senhora de Fátima possa encontrar sempre um espaço na vida de cada um presente. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. A aparição de Nossa Senhora de Fátima trouxe para a igreja muitas coisas interessantes. Vocês, de fato, conhecem a história das aparições de Nossa Senhora de Fátima? Vocês seguem as orientações que Nossa Senhora de Fátima deu nos 3 segredos? É importante que essa comunidade procure conhecer as mensagens de Fátima para poder ver que é a salvação do mundo atual. Aquilo que Nossa Senhora de Fátima disse há 100 anos, que se a gente não obedecesse, aconteceria, está acontecendo. Então, vou pedir que ela interceda, que mova o nosso coração, para que possamos fazer a vontade de Deus, para que esse mal que espalha no mundo possa ser tirado. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Juntos, Acolhei, ó bom Jesus, As preces que vos dirigimos com humildade e confiança. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Aí os coroinhas podem ficar para ajudar. Tem um domingo aqui acordado, né? Tem domingo arrumado. Outro domingo também, outro. Mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. A natureza não bela e é o que é serviço. O sol ilumina as trevas, transformando-as em luz. O dia que nos traz o pão, a noite que nos dá repouso, ofertamos ao Senhor o louvor da criação. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. A nossa vida também tem
Pai Todo-Poderoso, receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. ouvi-nos, Deus Todo-Poderoso, e concedei que vossos fiéis, impregnados do ensinamento da fé cristã, sejam purificados pela ação deste sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, nosso dever de salvação, damos graças, sabendo no lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, pois estabelecestes esse tempo privilegiado de salvação, para que vossos filhos e filhas, livres dos afetos desordenados, recuperem a pureza do coração, e usando as coisas que passam, dediquem-se mais às que não passam. Por isso, com todos os anjos e santos, nós louvamos sem cessar, rezando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e desde a origem do mundo, tudo o que fazeis para sermos santos, vós sois santos. Olhai as oferendas do vosso povo e derramai sobre elas a força do Espírito Santo, para que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho amado, Jesus Cristo, no qual também nós somos vossos filhos. Enviai o vosso Espírito Santo. Quando outrora estávamos perdidos, incapazes de nos encontrar, vós nos amastes com imenso amor, pois vosso Filho, o único justo, entregou-se à morte, não rejeitando ser pregado no meio da cruz, antes, porém, de seus braços abertos traçarem entre o céu e a terra o sinal permanente de vossa aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa com seus discípulos. Ceando com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que se derrama por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isso é o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Fazendo, pois, memória do vosso Filho, Jesus Cristo, nossa Páscoa, e certeza da paz definitiva, celebramos sua morte e ressurreição, e aguardando o dia feliz de sua vinda gloriosa, nós nos oferecemos Deus fiel, misericordioso, vítima que nos reconcilia convosco. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com amor, Pai misericordioso, aqueles que unis a vós pelo sacrifício do vosso Filho. Concedei que, pela força do Espírito Santo, os que participam do único pão do mesmo cálice sejam congregados em Cristo, num corpo no qual todas as divisões sejam superadas.
o Espírito nos una num só corpo. Conservar-nos sempre em comunhão de fé e amor, unidos ao Papa Francisco, nosso Bispo Miguel, e ajudai-nos a esperar juntos a vinda de nós, do vosso reino, até o dia em que diante de vós fomos santos entre os santos, na morada celeste, ao lado da Virgem Maria, Mãe de Deus, dos apóstolos, de todos os santos, com os nossos irmãos e irmãs já falecidos, que confiamos a vossa misericórdia. Enfim, libertos das feridas do pecado e plenamente transformados em novas criaturas, felizes cantaremos a ação de graças do vosso Cristo, que vive para sempre. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra e da glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito Santo de Jesus, guiados pela sabedoria do Evangelho, ousamos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai de todos os males, ó Pai, dando a vossa paz, ajudado pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todas as perigos, incluindo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhem nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Que esta união do corpo e sangue de Cristo para a vida eterna. Amém. Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz quem encontra nele o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Corpo de Cristo, na quarta vida eterna.
em meio do silêncio sagrado, momento oportuno para adorar Jesus. Pedir que Jesus possa santificar o seu matrimônio, o seu namoro, a sua vida. Que possa ter uma experiência pessoal com Ele agora. Se encher do Espírito Santo. Adore Jesus no mais íntimo do seu ser. Oremos. Concedei ao Deus Todo-Poderoso que sejamos sempre dados a esses membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos conversar umas coisas, porque a nossa próxima missa vai ser a festa de Fátima. Então, duas coisas. Primeiro, eu acho que aqui ainda eu acabei esquecendo, eu só tenho um livrinho aqui. Lá no escritório da paróquia, eu tenho mais. Eu livrinho de Via Sacra. Vocês podem estar adquirindo, alguém amanhã vai lá em Avanil, pegar lá no escritório comigo. O livrinho seria bom vocês rezarem na tarde de sábado, na tarde de domingo, algum dia da Semana Santa, poder vir para cá. Eu Via Sacra não é só quarta e sexta, por exemplo, é qualquer dia do ano, qualquer dia da semana. Mas esse tempo agora é muito oportuno que vocês possam evangelizar. Eu sei que as pessoas ficam mais só no sábado, domingo, no fim de semana. Porque a novena de Natal é dentro das casas, mas a Via Sacra reza nas portas, né? Então são 15 estações, talvez aí 15 famílias, 16 famílias, 20 famílias, não tem problema. Uma tarde sábado, uma tarde domingo, e rezar, porque é uma forma de marcar esse espaço, abençoar esse espaço. Por que a Igreja Católica pede membros? Porque nós evangelizamos pouco. Demarcar terreno. Nós temos que ocupar espaço, ser presença. Porque eu ajudei a criar aqui 5 comunidades rurais e urbanas. Essa eu vou agora sair daqui e vou rezar a missa lá. Aqui perto da Balança, ali, perto da cidade, o Jarbas fazer um loteamento novo. Então, o loteamento está aprovado. Então, eu já consegui o terreno para fazer a igreja lá. Então, a gente tem um projeto. Tudo na vida. De imediato, projeto imediato, curto prazo, médio prazo e longo prazo. Esse é o projeto sempre. Então, a longo prazo é a comunidade de Regeneração de Jesus. Capela, só sei que tem uma planta aprovada pela prefeitura no loteamento. Já tem que ir para a capela. A longo prazo. E curto prazo, vou montar a comunidade já. Todo mês tem que instalar. Aqui, por exemplo, Pontal, Recanto das Pedras, da Guarrica, Vadeira, são condomínios dele lá. Então, nós estamos na comunidade aqui, que nós de Fátima. Aqui, dessa comunidade aqui é que está mais adiantado, tem até a capela. As outras já têm projeto já, terreno, já está providenciando. Então, tem que marcar terreno. Porque as pessoas, esse fim de semana, lá na Guarrica, por exemplo, segundo sábado de manhã, é a missa lá. É o horário que dá certo. Lá, eu pelejei, sexta não tem jeito, sábado à tarde está devendo, domingo de manhã da saca, não tem jeito. Então, assim, para cada comunidade eu fui ajustando o horário que era possível. Então, assim, vocês vêm para aqui para quê? Para descansar.
Mas não pode deixar de oração. Esse lugar aqui precisa ser abençoado. E como que é abençoado? Com a oração de vocês. Então, não haver Natal, faz assim os fins de semana, à tarde, tu não der conta, reza 4, 5 estações sábado, mais umas os outros 4, 5 no domingo, no outro, reza as outras 5. O importante é que reze na casa dos católicos, nas portas aí, nos garagens, e dessa. Então, tem esse livrinho. O livrinho que poder fazer é para criança. Por quê? Primeira estação, segunda estação, terceira estação, a estação entra por aqui, e a Via Sacra é só isso aqui. A Via Sacra original, não tem nada de ideologia aqui não. Aqui que da doutrina é católica mesmo. Raiz. Só isso. É curtinha, fácil de rezar, para poder marcar o que é a Via Sacra? A paixão de Jesus. É o centro da nossa fé. É importante contemplar isso mais vezes, para ir fixando, purificando, lavando nosso interior e abençoando aqui as casas da nossa região. Então, muitas vezes esqueci de trazer, sabe? Mas amanhã alguém vira lá e busca, tem missa 8 horas do cara, né? Se para não tem como ir lá. Amanhã tem 10 horas, mas você não reclama, eu vou deixar aqui, né? Então, mas então, os livrinhos. Né? Ficou um pouquinho caro, mas assim, é um material para rezar para a vida inteira. Né? Às vezes tem a sacra aí, que tem umas coisas ideológicas lá, tudo, eu concordo com não. Então, vamos fazer essa aqui. E para criança é bom, porque para criança muito pequena, é só falar para aqui, né? Colorido, papel bom, né? Material bonito. Mas tem que pensar um pouquinho. Quanto à missa, você está falando da missa? A outra missa, outro assunto é isso. Aqui a outra missa é na festa de Fátima, em maio. Né? Depois tem que ver isso aí. Quem sabe rezar novena nas casas, ou não está nas casas para fazer rezar virtual. Né? Rezar novena virtual. Eu tenho a novena arrumadinha, eu posso passar para vocês. Né? A novena feita em cima da história da nossa de Fátima. Né? Então, bem bacana. Eu estou falando com vocês. Eu tenho ela em arquivo. Né? Virtual, que pode na casa de vocês. E o trido, a gente pode fazer, né, se tiver jeito, né, fazer aqui, envolvendo as comunidades, né, para ter o Boticão, aqui, o Recanto, né, para pegar a comunidade de vocês lá, onde vocês moram, para vir alguém cá. Pode chamar um padre para celebrar, quem sabe um dia, vir cá para celebrar também, para vocês. Outro dia tem um padre, o padre não foi? O padre O padre Giovanni quer vir. Quem sabe nessa data pode vir? Pois é, para conversar com ele. Ele falou que quer vir aqui, no poder da igreja aqui, né? Que já é muito bonitinha, já está quase terminando. Ele falou que quer vir aqui. Eu não consigo. Vai conversando, cobrando vocês resolvem, viu? Não, a data é. De cor eu sabia. 13 de maio. 13 de maio. 13 de maio. Só que é 13 de maio também de semana. Tem semana vocês trabalham, né? Aí vai mandar cá, sabe onde, sabe depois. É dia 13 da terça-feira. Tem escala aí? Se não, só podia o senhor mandar para mim, a minha sumiu. Não está no grupo lá, não? Eu olhei, não achei. Estava no grupo, só que eu consegui abrir lá o PDF, né? Tá ruim para abrir, mas eu consegui lá, Tá, eu vou jogar no grupo de novo, viu? Quando eu cheguei em casa hoje mais tarde, eu vou chegar lá e eu vou jogar no grupo de novo. Aí você já escala lá, no grupo mesmo vai conversando, como é que vai resolver esse problema. O padre Giovanni tem que ser a sua autoridade, né? A autorização. Já está autorizado, filho. Não tá bom, Ele falou que eu contei para ele da igreja aqui, né? De Nossa Senhora de Fátima, está muito bonita. Tem as pessoas, estão todas reunidas, né? Para falar com ele lá, o senhor rezar lá, na festinha nossa lá no trido, e o padre autorizou lá, sei lá, pode dar gente. O padre
Giovana falou que é vida, que voltar. Então é isso aí, estamos conversando? Quer dizer que então no mês de maio não vai dar para o Joênia? No dia da missa, está na escala lá. Ah, beleza. Só nem um tempo, né? Porque é festa, né? Aí vai rezar uma pra gente. Então é isso aí. Vocês têm bem pequeno? Ainda não? Casado não, pai. 2 anos. 2 anos de casado. Tá passando a hora, né, pai? Aí também vai participar um pouquinho. Ela queria, padre. Já Fica fez cobrando, já né? fez CC já? Tá passando a hora. Não. Ainda não. A gente está no cursinista. Conhecendo o cursinho. Então, não preciso fazer nenhum. Porque ou o SCC ou o Sovesc. Eu conheci a Dona Elza, mas o Geraldo foi no Sovesc, na época eu fui coordenador, né? Foi coordenador do Sovesc. Né? Que é um movimento maravilhoso, muito bom. O SCC também é maravilhoso. O concílio tem o mesmo objetivo, porque tanto o SCC como o Sovesc e o concílio são movimentos civis. Isso. São redes que lançam para poder trazer o povo. Já fez o cursinho? Não vou publicação não. Fica lá, que lá tem muita coisa para fazer. É muita coisa. Muito. Então é isso aí. Vamos embora, gente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por exceção da vida santíssima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O passo nos acompanhe. Graças a Deus.